Elaine Dalgobo é jornalista e escritora. Formada em jornalismo pela UFES e mestra em comunicação, Elaine também trabalha com oficinas de literatura. Agridoce é seu segundo livro. A obra traz crônicas do universo feminino. Agridoce aborda a realidade das mulheres na sociedade patriarcal, com temas como violência doméstica e desvalorização do trabalho feminino, mas também destaca sororidade e experiências positivas compartilhadas entre mulheres. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, nosso momento aqui na TV Alice, para conversar sobre literatura. Hoje eu tenho a alegria de receber a jornalista e escritora Elaine Dalgobo, ela que recentemente acabou de lançar esse livro lindo aqui, O Agridoce. Elaine, muito obrigada por participar do nosso programa, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar, conta pra gente o que esperar do Agridoce, né? O que o leitor pode esperar dessas páginas? Então, são 22 crônicas sobre o universo feminino, né? E por que se chama Agridoce? Tem muito a ver com essa temática, porque as crônicas, elas trazem questões que são complicadas em relação ao universo feminino, numa sociedade machista que a gente vive, violência doméstica, gordofobia, desvalorização do trabalho da mulher, etc e tal, mas também traz a questão das mulheres que marcaram muito positivamente a minha vida, assim, as relações de amizade, de confiança, de aprendizado, por isso que é agridoce, né? Tem o lado doce dessa convivência com essas mulheres, mas tem também as questões difíceis que a gente tem que conviver numa sociedade machista como a gente vive. E como foi esse processo de criação? O que te inspirou a escrever essas crônicas? Eu costumo dizer que Agridoce ele é resultado de uma trajetória de vida, sabe? De reflexões de uma vida inteira. Porque, assim, desde muito cedo, não sei nem precisar uma idade, eu sempre me vi questionando muito essa coisa do papel da mulher na sociedade, algumas coisas que tentavam me ensinar e tudo mais. Eu sempre questionei bastante isso. Isso sempre me causava muitas reflexões, assim, que eu nunca tinha colocado para fora de maneira mais, sabe, mais potente, digamos assim. Aí, quando eu comecei a escrever crônicas, as coisas me vinham na cabeça. E eu escrevia sobre vários assuntos. E aí eu vi que tinha muitas crônicas sobre essa questão da mulher. Então foi mais um desaguar mesmo, não foi planejado. Eu vou sentar aqui para escrever sobre isso. As ideias foram surgindo dessas temáticas e de outras. Quando eu vi que tinha uma quantidade muito grande sobre essa questão do universo feminino, juntei tudo, resolvi colocar num livro, submeter um edital. Foi a partir dessa inquietação, assim, que a gente vive, nós mulheres vivemos no dia a dia, né, dessa imposição que a gente tem que enfrentar todo dia. Exatamente. E o que você espera, assim, do leitor ao se deparar com essas crônicas? O que você acha que esse livro pode causar nos leitores? Eu acho que esse livro pode causar identificação com algumas histórias que eu relato. Eu acho que esse livro pode causar reflexões, questionamentos que as pessoas podem nunca ter tido antes. Eu acho que, de certa forma, pode causar gatilhos. Então, acho que vai um misto de coisas, assim, de sensações. E, quem sabe, pode causar uma mudança de chave, né? Seja nos homens ou nas mulheres, em termos de comportamento, dos homens, como mudar seu comportamento, né, muitas vezes em relação às mulheres, como elas perceberem que muitas vezes estão numa relação abusiva, por exemplo, que elas precisam romper com determinadas questões. Eu já tive umas experiências que eu fiz os clubes de leitura, né, então compareceram algumas coisas. Como que é essa questão do clube de leitura? No projeto que eu submeti a Secult, não era só o lançamento do livro, eram os clubes de leitura no CRJs. Né? Então, eu fiz em Vila Velha, que é em São Torquato, fiz no Território do Bem, em Vitória, e fiz em Castelo Branco, em Cariacica. Com as juventudes, né? Que é o com as juventudes. E é o Centro de Referência de Juventude. E em cada CRJ foi uma metodologia diferente, né, acordada com a equipe, porque a equipe conhece a realidade do seu público, daquele território, então a melhor metodologia de acordo com aquela realidade. Então, eu tive experiências interessantes, assim, sabe, durante as leituras, as pessoas relatarem algo semelhante que aconteceu,
sabe? E aí você puxa também para outras violências. Estou falando aqui da violência contra a mulher, por exemplo, mas teve CRJ, que teve jovem que relatou a violência da homofobia, de quando foi expulso de casa. Então, acaba que traz na mente das pessoas a reflexão também sobre outras formas de violência que estão aí. Uhum. E aqui no Espírito Santo é um estado que os índices de violência contra a mulher são altíssimos, né? E a gente vê isso todo dia estampado nos jornais e tudo. Então, é bom trazer por mais dura que seja essa realidade, ela tem que ser exposta, né? Não adianta ficar colocando para baixo do tapete. Não adianta. E eu acho que não adianta colocar para debaixo do tapete, como a gente tem que questionar algumas coisas que são muito naturalizadas. Tem uma das crônicas que é sobre violência doméstica, eu questiono muito essa coisa da mulher vítima de violência doméstica ser colocada como culpada dessa situação. Isso acontece muito, assim, porque eu relato, né, umas histórias, alguns acontecimentos, inclusive coisas que eu vivi, de que no relato da violência doméstica, as pessoas tentam justificar o comportamento do agressor. Tipo, não, vamos aliviar um pouco, vamos dizer assim, né? Ah, mas ele fez isso porque ele estava com problema, porque ele fez isso porque ele não estava muito bem, mas não há justificativa para agressão contra a mulher. Então, nessa questão da violência, por exemplo, que é um estado onde tem muita violência contra a mulher, cabe a gente questionar, mas e aí? A gente vai continuar colocando a mulher como a errada e o homem como o certo, só como a vítima? Sabe? Aquela coisa também de querer muito jogar a questão para a mulher, tipo, você tem que mudar o seu parceiro, você tem que mudar o comportamento do seu parceiro. Ninguém muda ninguém, sabe? A partir do momento que você diz que a vítima ela tem que se empenhar em mudar o comportamento do seu parceiro, você está colocando nela a culpa do comportamento dele. E ela não tem nada a ver com isso. Então, são questionamentos que eu trago porque me inquietam demais, porque cotidianamente você ouvir isso. E no livro, além dessa questão da violência, também tem outros temas duros também, né? Como a desvalorização do trabalho, a gordofobia. Eu queria te pedir também para falar um pouco desses temas. Por que envolver essas temáticas também? Então, a gordofobia foi porque eu emagreci 20 quilos durante a pandemia. Então, durante a pandemia, eu fiquei em casa, eu fiz o isolamento mesmo, assim, trabalhando home office e tudo. E aí fiz atividade física em casa, peguei da internet lá as dancinhas para fazer em casa, melhorei a minha alimentação, emagreci 20 quilos. Até para ajudar na ansiedade, né? Porque aquele momento da pandemia, né? A gente precisava de algum escape, né? Aí emagreci 20 quilos, tudo bem, mas quando eu saí do isolamento, eu percebi uma reação das pessoas que não me agradou. Porque as pessoas não conseguem olhar para você e perceber que você emagreceu, ou ficar quietas, ou pelo menos dizer, você emagreceu, né, não sei o quê. Sabe, é normal você ver a diferença, né? Agora, quando você emagreceu vem acompanhado, por exemplo, você emagreceu, tá bonita. Isso é péssimo, isso quer dizer que eu era feia antes, que o corpo, uma pessoa gorda é feia, sabe? É o preconceito ali mesmo, né? Aí eu comecei a perceber esses tipos de comentário e isso me incomodou muito. Aí tem uma crônica que eu falo sobre esses comentários, né? E aí teve uma outra crônica que também retoma essa questão da gordofobia, que é uma crônica sobre a Marília Mendonça. Porque quando ela morreu, o obituário da Folha de São Paulo destacou o fato dela engordar, emagrecer. E aquilo me incomodou bastante, porque era uma mulher que estava no auge da carreira, premiadíssima. Talentosa. E aí, o que o obituário da Folha de São Paulo foi lembrar era do peso dela, a questão física. Então, a gordofobia está presente nessas duas crônicas que eu coloquei. E são nuances, assim, né, que as pessoas acham que é ok falar, comentar do corpo do outro. Mas eu tô te fazendo um elogio, porque você não tá porque as pessoas não pensam assim, né? Elas pensam, mas não é. Claro que não. Ninguém como tem esse direito, né, de impor comentários e achismos na vida da gente, né? Dos nossos corpos, das nossas escolhas. E você também traz o outro ponto, né? Que tem essas questões duras que a gente comentou, mas também tem
o ponto da leveza, né, das mulheres, assim, da sororidade, desse companheirismo que existe entre as mulheres, de empatia, de apoio. O que é a sororidade para você e que tipo de vivência nesse sentido você traz para a gente a partir do livro? Sororidade, para mim, é você saber que você pode contar com outras mulheres, seja seus familiares, amigas, colegas de trabalho, é desfazer aquela crença de que não existe amizade entre mulheres. Da rivalidade. Da rivalidade, né? Para mim, sororidade é isso. E quando eu escrevi, eu senti vontade de escrever sobre algumas mulheres, né? Eu tenho uma crônica que eu falo aí de 4 professoras minhas. A minha primeira professora, que me alfabetizou, que me introduziu no mundo das letras, que foi lá na pré-escola que eu fiz a minha primeira redação sobre a mulher de algodão, que ela pediu para a gente escrever, a tia Leocádia. A Marília, que foi a que me convidou para fazer uma entrevista no Caderno 2, na época, na Gazeta, que a filha dela era estagiária de comunicação lá da Gazeta, sobre jovens que leem, e aquilo ali me impulsionou a ler e a escrever. Ali eu decidi ser jornalista. Né? Eu falo com ela, tudo culpa sua. A tia Tânia, da 2ª série, que a minha primeira aula de educação sexual na escola foi aos 8 anos, na 2ª série, com a tia Tânia, quando ela perdeu o bebê. E as crianças ficavam perguntando, mas por que o bebê não está mais na sua barriga? E ela explicou aquilo de maneira tão simples para aquela faixa etária. E hoje as pessoas ficam nessa coisa de não pode ter educação sexual, e ela explicou aquilo de maneira tão simples, sabe? Então isso me marcou bastante, assim. E a Sandra, que foi uma professora de literatura também, as professoras de português, de literatura, marcam muito a minha vida, né? E, infelizmente, ela faleceu e não pude me despedir dela, porque eu não fui a tempo no hospital para poder me despedir. Eu deixei para a semana seguinte, ela morreu antes. Esse é uma das professoras, mas tem uma que eu homenageei uma amiga minha, Elizabeth Nader, que é fotógrafa, e a gente fez amizade no mestrado. E eu falo o nome da crônica Borracha Partida ao Meio, porque quando a gente foi fazer a prova de proficiência em espanhol para poder ingressar no mestrado, né, ela dividiu a borracha ao meio comigo porque eu tinha esquecido a minha. Então, eu achei aquele gesto dela muito bonito. Um apoio mesmo, tipo, né? assim, a gente não era concorrente. Sim, sabe? estamos juntas aqui. Estamos juntas, vamos passar juntas. Né? Eu falo de profissionais que marcaram a minha vida. Minha mãe se chama Corita, então eu falei das 3 Coritas, né? Quem são as 3 Coritas? A Corita, dona de casa, aquela mãe que cuida da casa, que faz a comida, é a Corita costureira, que faz as minhas roupas, que conserta as minhas roupas, né? E a Corita cuidadora de idosos, que eu falo que não estava no script, porque foi no momento de dificuldade financeira que ela foi trabalhar como cuidadora para pagar meu pré-vestibular e eu ingressar na universidade. Falo da minha médica, Camila Pôncio, que me acolheu num momento muito importante da minha vida. E assim são várias as mulheres que eu destaco, mulheres religiosas, a Mãe Neia, não sei se muita gente conhece a Mãe Neia, que é lá do Barracão de Mãe Neia, bairro de Fátima, que faz a festa de Iemanjá em Camburi. Eu falo dela numa crônica sobre mulheres de fé, que são as mulheres de fé que eu admiro, que é a Mãe Neia, a Marilis Intra, que é kardecista, uma amiga minha, e a Dona Maria, que era uma benzedeira lá de Cariacica, que já faleceu. Então, são várias. São várias mulheres que ajudam a trilhar seu caminho, né? Elaine, eu vou te pedir um tempinho no nosso bate-papo para a gente fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas a gente já volta, não saia daí que a gente já volta com o Dedo de Prosa. De volta com o programa Dedo de Prosa, hoje eu converso com a escritora Elaine Dalgobo, autora do livro Agridoce. Elaine, eu quero te pedir agora para contar para a gente um pouquinho como que foi essa sua trajetória. Você que é jornalista, né, colega de profissão, como que é a sua trajetória na literatura, como escritora? Então, eu sempre fui muito incentivada desde a infância mesmo, na escola, a ler e a escrever. Então, eu tomei gosto muito cedo por isso. Mas eu fui lançar meu livro, de fato, em 2021. E aí os editais de cultura têm um papel muito importante nisso, né?
Quando eu resolvi escrever meu primeiro livro, Trânsitos de Alma, eu tenho um blog de viagens, né? E eu conheci uma rede de blogueiros de viagens e uma dessas blogueiras, a Mariana Bueno, tinha lançado um livro de crônicas de viagem que eu adorei. Falei assim, nossa, eu tenho tantas coisas na minha cabeça, questionamentos que eu faço sobre as viagens que eu fiz, e aí eu vou botar no papel. Início de pandemia, então eu tinha que arranjar alguma coisa. Aí esse foi programado mesmo, né? E aí foram 14 crônicas de viagem que eu consegui publicar no Trânsitos de Alma por meio da Lei João Bananeira, que é a Lei de Incentivo à Cultura de Cariacica. Né? Aí depois veio, né, o Agridoce, nesse processo, né, que eu te falei de desaguar das coisas, mas eu também organizei 3 livros, né? Frutos de oficina, porque eu também dou oficinas de literatura. O primeiro se chama Sobre Jovens e Adultos, que foi de microcrônicas e micropoesias, que foram as oficinas ministradas no Colégio São Jorge, lá no bairro Rio Marim, Cariacica, também pela Lei João Bananeira. O segundo foi com pessoas em situação de rua, também pela Lei João Bananeira. Esse das pessoas em situação de rua surgiu quando, assim, está muito gritante o aumento das pessoas na rua, né? E eu passando em frente ao supermercado São José, no centro de Vitória, eu percebia que tinha sempre uma pessoa ali na calçada com um cachorrinho. E ele cuidava daquele cachorrinho com muito carinho. E aí fiquei pensando, né? Acredito que os animais, eles são fonte de afeto muito grande para essas pessoas, porque o próprio ser humano não é. Então, e são pessoas que têm histórias, são como a gente, que tem sonhos, tem... Quem são essas pessoas? Aí a proposta era um texto livre, né? Que eles quisessem escrever ou desenhar, né? E aí fizeram, alguns escreveram, outros desenharam, isso foi lá no Centro Pop de Cariacica. E aí isso virou um e-book. Né? O terceiro foi com detentas, o Presídio Feminino de Cariacica, que aí foi organizado por mim e pela Cátia Fialho. A gente deu as oficinas de crônica e as detentas produziram os textos. Imagino que tenha sido experiências muito enriquecedoras, sim, né? Ter esse contato assim, nessas oficinas de literatura. Como que foi? Então, são realidades diferentes que você começa a adentrar e começa a perceber que um mundo diferente do seu, sabe? E quanto falta oportunidade para muita gente, o quanto falta de acesso a direitos para muita gente. E como foi a experiência deles, assim, escrevendo? O que você pode trazer para a gente? Eu acho que varia, porque eu acho que em todos, nos 3 públicos, inicialmente o que ficou foi, eu não consigo escrever, eu não tenho talento para isso. Mas aí você conversa, né, você trata de igual para igual, porque tem isso. E as pessoas vão se soltando, vão escrevendo. Lá no Presídio Feminino, por exemplo, eram 4 dias de oficina para elas fazerem posteriormente a crônica e entregarem, fazerem, né, fora do horário da oficina. Mas no segundo dia elas já levaram lá, pronto, assim. Então foi bem interessante, que elas se empolgaram de uma forma assim, né. Mas eu acho que em todos fica muito aquela coisa do eu não consigo, mas aí você conversa e você vê que tem que desmistificar algumas coisas. Tem gente que acha que texto bom é texto longo. Aí tu fala, não necessariamente. Você pode ter um texto curto e ter um conteúdo muito melhor do que um texto imenso que não diz nada, sabe? Então, ou com palavras difíceis. Acho que tem que ter palavras difíceis demais. Não tem, sabe? Então, desmistificar algumas coisas que estão muito enraizadas, né? E como essas experiências te ajudaram, assim, na sua trajetória como escritora? Nessas experiências com as oficinas, acredito que influencia no sentido de você adentrar um mundo muito diferente, que vai te suscitar muitas dores, talvez, reflexões. E como a literatura, para mim, é o desaguar de coisas, eu colocar isso, sabe? Bacana, é um desabafo mesmo, assim. E em relação a ser escritora hoje, né, no Brasil, no Espírito Santo, você comentou, né, que o livro tem apoio do poder público, né, por meio de editais, as oficinas também. A importância de ter esse incentivo, né, essa ação, essas medidas do poder público, assim, para vencer as dificuldades. Que tipo de dificuldades existem e como vencê-las, né? Não, a primeira dificuldade é financeira. É impossível publicar um livro do próprio bolso, pelo menos para mim, né?
Então, você consegue, através dos editais, realizar seu sonho de ser escritor, de publicar o livro, não só de você publicar, mas de possibilitar o acesso, né? Porque não é só o lançamento do livro, é a difusão daquilo ali. Por exemplo, como eu falei, eu fiz os clubes de leitura, né? Então, para mim, se não tivesse os editais, tanto consegui pela João Bananeira alguns, consegui pelos editais Full Cultura, esse, por exemplo, outros, se não houvesse os editais, não seria possível, para mim, publicar. Não seria possível para mim também disponibilizar para as pessoas. Agora, existe uma dificuldade de vender, né? Que a gente vive num país em que as pessoas não têm o hábito de leitura. Então, vender livros é difícil, eu considero difícil. Eu acho que não é só um sentimento meu. Não, acredito que é uma realidade geral mesmo. Nessa questão da distribuição, como que a gente pode fazer para ter acesso ao livro, como comprá-lo? Tem no site da Editora Maré, né, pode comprar pelo site da Editora Maré ou diretamente comigo pelo WhatsApp. Você quer passar o número agora? A gente coloca na tela. Tá bom. 27 999 77 4521. Joia. E você comentou que se interessa por literatura, gosta de ler e escrever desde pequena, né? Desde cedo, assim. Quais são as suas principais influências literárias que você pode trazer pra gente? Eu não digo influências, eu digo de autores que eu gosto, mas eu não acho que influenciam tão diretamente no meu escrever. Eu gosto muito do Jorge Amado, amo Jorge Amado. Tenho lido Rubem Braga, porque aí eu que procuro vamos dizer assim, não uma influência exatamente, mas eu acho que se você se dedicar a algo, se eu escrevo crônica, eu tenho que ler crônicas. Então, tenho lido Rubem Braga. Estrangeiros, eu gosto muito de romance policial, adoro Agatha Christie. Eu tenho me dedicado a ler também autores capixabas, né? Vou começar a ler agora o do Vander Costa, que é lá de Ocoporanga. Aí vou começar a ler também os autores do Espírito Santo. Que bacana, incentivar também nossos autores, né? E você é cronista, né? Escreve. Por que esse gênero? Então, eu fiquei muito tempo tentando encontrar um gênero. Fiquei muito tempo. Aí eu começava a escrever romance, achava que estava ruim, parava. Escrevia poesia, achava que estava ruim, deixava para lá. Mas eu me encontrei, sabe, na crônica. Você acha que tem um pouco a ver da profissão, acho jornalista? Acho que tem um pouco a ver com jornalismo também. Pode ter um pouco a ver. E tem algum livro que você está lendo agora, no momento, para você indicar para a gente? Você falou que vai começar a ler agora os autores capixabas, mas tem algum que você traz, assim, de destaque? Então, eu li recentemente Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e li também da Carolina Donde Estás Felicidade, que também é muito bom. E agora eu vou começar o do Vander Costa, né, que ele lançou recentemente. Eu esqueci o nome, acho que é Cabritagens e Algumas Ternuras, que eu vou começar a ler agora, né? No momento, os que eu li recentemente são esses. E o Agridoce, voltando ao Agridoce, porque você falou, né, que lançado recentemente, foi lançado recentemente também, né, a gente já falou, e foi lançado no Dia da Mulher, não foi isso? Sim, eu esqueci de comentar isso. Foi no Dia Internacional da Mulher, acho que era uma data importante. Sim, você conseguiu fazer o lançamento nesse dia. Eu escolhi fazer nesse dia. Como é que foi essa experiência do lançamento? Então, o lançamento foi do jeito que eu queria, porque foi no Dia Internacional da Mulher, foi no Espaço Telema, no centro de Vitória, que é um espaço que eu gosto muito, um centro cultural que eu gosto muito, que tem feito uma diferença muito grande na vida cultural do centro de Vitória. E foi com a apresentação musical da Elaine Augusta, né? É uma sambista que está fazendo muito sucesso aqui no Espírito Santo, talentosíssima, pessoa maravilhosa, que, sim, canta bem, tem uma performance muito boa. E tem um repertório que fala também muito de mulheres, né? Ela canta muito Elza Soares, ela canta repertório Maracangalha, né? Maracangalha que fala, se a Nália não quiser eu vou só, a Nália era minha avó, e tem uma crônica sobre ela aqui. Então, bacana. Foi fantástico aquele dia. E mulheres também te ajudaram na construção, do livro, assim, além, né, de te inspirar, mas também profissionais, né, na ilustração. A Sueli Bispo também fez o prefácio, né? Fala isso um pouquinho pra gente. O prefácio da maravilhosa Sueli Bispo, que aceitou prontamente. Ilustração linda da Laísa Gamaro. Linda mesmo. Maravilhosa, a Laísa. Produção de Thalia Peçanha.
Mulheres incríveis, né? Sim, bom, gente. talentosíssimas. E Elaine Augusta cantando, né, no lançamento. Incrível. E Elaine, eu queria te pedir agora para você escolher, né, e ler um trechinho pra gente do Agridoce, do que a gente pode esperar. Eu vou ler o final da crônica Ascendência. Dindinha, quando ia em minha casa, pegava seu saco de retalhos, colocava cada tirinha de pano em um grampo de cabelo e em seguida prendia uma por uma em um saco de estopa. No final, ele estava todo coberto com tiras de retalho de diversas cores. Dindinha nunca se dispôs a me ensinar. Nunca falou que tinha obrigação de saber por ser uma mocinha. Mas ela fazia aquilo com tanto gosto que eu sentava ao seu lado para observar. Nesse observar, sabia cada passo para a confecção do tapete. Porém, nunca havia me prontificado a fazer. Anos depois, mas anos depois mesmo, pois foram uns 20, eu lembrei daquelas cenas de infância. Peguei retalhos, cortei as tiras, coloquei no grampo e as preguei no saco de estopa. Eu não havia me esquecido daquela técnica e de fato sabia aplicá-la. Dindinha me ensinou não somente a fazer tapetes de retalho, mas também que somente é possível ensinar algo a alguém quando aquilo é feito com e por amor, e não por mera imposição. Bacana demais. Dindinha era minha avó Araci, né? Então ela ia lá em casa, fazia os tapetes, eu achava aquilo interessante, né? Eu sentava e ficava olhando. Ela nunca me ensinou nada, ficava olhando. Aí uns 20 anos depois eu resolvi fazer, resolvi fazer, eu sabia, eu falei, eu sei fazer, e sabia mesmo, né? E isso me marcou muito porque foi algo que eu aprendi numa curiosidade. Espontâneo, né? E muitas vezes as pessoas querem nos forçar a aprender coisas por você ser uma menina que não dá, assim, é uma imposição. E que não, às vezes não cabe, balé ou um tricô, uma coisa que a gente não tem interesse, não tem né? interesse. Uhum. Bacana demais. Elaine, infelizmente nosso tempo do programa chegou ao fim, nossa conversa foi tão gostosa. Eu quero te agradecer muito, uma inspiração o que você trouxe pra gente hoje. Obrigada demais, viu? Eu que agradeço novamente o convite, fico muito feliz de poder falar sobre o livro e trazer essas reflexões que eu considero bem importantes. Com certeza, parabéns. E sucesso na sua trajetória. Obrigada. E você, obrigada também por acompanhar mais um programa Dedo de Prosa. Até a próxima, continue ligado na nossa programação TV Alice, mais perto de você.